segundo caso que nós vamos ver de eletromagnetismo, né, seria o efeito de um campo magnético sobre um condutor metálico, né, percorrido por uma corrente elétrica aí. Olha, faz tempo que a gente não fala sobre corrente elétrica aí, né? Na verdade, você tem que perceber, primeiro, que isso aqui é um caso particular do primeiro caso, que seria campo agindo em cima da carga. O que é uma corrente elétrica, na verdade? Uma série de cargas se movendo, tá? Então seria lei de Lorentz ainda, tá? É que aqui a regrinha sofre a seguinte modificação. Se você utilizar a mão, né, para determinar a direção da força, você tem o polegar sendo a força, o indicador sendo o campo magnético, né, e o dedo feio passa a ser a corrente elétrica aí, ao invés da velocidade das cargas. Tá? Então aqui você não tem nem necessidade de fazer frase nenhuma, né, para lembrar da ordem dos três dedos, que a FBI é uma sigla famosa por si só, né? Você já sabe que a regrinha do FBI é para determinar a força magnética de Lorentz em cima de um condutor percorrido por corrente elétrica aí. Duas observações. A corrente convencional, né, a que a gente chama de I, é o contrário do movimento real dos elétrons. Então, se eu indicar a corrente I para a direita, né, na verdade, os elétrons, a corrente real, está indo para a esquerda aqui. Então, se eu lembrar disso aqui, matematicamente nós falamos que a corrente I sempre é positiva. Por isso que aqui essa regrinha de mão você faz apenas, só, com a mão esquerda, que seria a mão correspondente às cargas positivas na nossa primeira aula, tá bom? Aplicando então a regrinha de mão, eu descubro a força nesse fio aí, tá bom? Duas observações importantes aí. Se eu aplicar a regra da mão esquerda aqui, né, vou perceber que esse fio vai ser puxado para fora, tá? Isso aqui é um objeto extenso, sólido, né? Então isso aqui não vai ter uma trajetória. Essa é a primeira diferença, né? Apesar de ser a mesma lei de Lorentz que eu aplico para uma única carga, né? Aqui sendo várias cargas, eles têm que ter um veículo, que seria o fio, para andar, tá? Esse fio, sendo um corpo extenso, ao sofrer uma força, ele vai se deslocar. Então, se você tiver uma força para fora, o fio sai para fora. Se você tiver uma força para a direita, o fio se desloca para a direita e assim por diante. Não haverá trajetória. Então, já tem essa dificuldade a menos. Quando era partícula, eu tinha que saber se o movimento ia ser circular, se ele ia ser retilíneo ou helicoidal. Aqui não. Aqui, para onde for a força, você vai ter o fio se movendo também. E a formulinha, também deduzir isso aqui, né? Não vou fazer de novo, seria BIL. Essa é famosa, né? B e L. B é o campo magnético, o I é a corrente convencional e L é o comprimento do fio. Isso aqui é outra fórmula que, se você olhar no livro, tem seno ou cosseno aqui para o caso, né, do campo ser inclinado em relação ao fio onde está a corrente. Vou repetir isso aqui, quase nunca você pega em primeira fase, tá? Por isso que eu já jogo o BIL mesmo, né? Se tiver inclinado, você decompõe o vetor aí, tá bom? Então, no BIL, tirando essa parte do seno e cosseno, a observação que cabe é a seguinte, tá? Muito cuidado que esse comprimento do fio é apenas o comprimento do fio que estiver imerso em campo magnético. Então, cuidado que muitas vezes o vestibular te fala que um fio tem 2 metros de comprimento no total, né? Mas só uma parte dele está imerso no campo. Você só coloca aqui no L, né, o pedaço do fio que tiver imerso em campo magnético, tá bom? Quais são as unidades aí? Força em Newton, tá? Campo magnético Tesla. Vocês lembram? Ainda agora, né, a única unidade nova que eu tenho. Corrente elétrica, faz tempo que a gente não vê, é ampere. E o L, comprimento, lógico, né, metros, porque lógico, porque é sistema internacional, tá bom? Então a formulinha do BIL me dá o módulo da força eletromagnética aí, da força de Lorentz, né? E para saber a direção e sentido, eu utilizo a regra da mão. Como no primeiro caso, né, de novo nesse segundo caso, vocês têm uma dificuldade que seria entender, né, enxergar principalmente onde acontece isso aqui no cotidiano, né? Vamos fazer uma experiência mental aí. Suponha que eu tenha uma espira. Espira, a princípio, é um fio enrolado de forma circular. Vou fazer uma espira quadrada, né, só para ser do contra. Na verdade, o quadrado é mais fácil de enxergar. E faz de conta que eu faço
esse fio aí, né, ser percorrido, essa espira quadrada, ser percorrido por uma corrente no sentido horário aí. Então, estou desenhando a corrente em cada um dos 4 lados desse fio, né? E o que eu vou fazer aí? Está tendo eletricidade aqui, eu aplico um campo magnético, por exemplo, né, para a direita aí, horizontal para a direita. Claro que para não enganar vocês, eu vou colocar o campo magnético em cada pedaço de fio. Aí você vai perceber o que vai acontecer. Então, nesse pedaço de cima, tem um campo magnético horizontal para a direita. Nesse pedaço da direita, tem um campo magnético horizontal para a direita. Aqui também, campo magnético horizontal para a direita. E, finalmente, aqui, do lado esquerdo, campo magnético para a direita. Tá bom? Para quem está tendo dificuldade de entender, o que significa que tem um campo magnético para a direita? É como se eu colocasse o polo norte de um ímã, aqui do lado esquerdo do espaço, e um polo sul de um outro ímã, aqui do lado direito. Que aí você lembra da primeira aula, né? Campo magnético nasce no norte e vai para o sul. Então seria horizontal, da esquerda para a direita. Então, a princípio, o que eu teria aqui? Eu teria que aplicar a regra da mão 4 vezes, uma para cada lado desse retângulo, desse quadrado aí, tá bom? Claro que 2 deles você não aplicaria, por quê? Você lembra que você só aplica a regra de mão quando o I e o B, ou V e o B forem perpendiculares. Então seria aqui e aqui. Aqui e aqui, não dá para você aplicar a regra de mão, significa que a força é zero. Então você não tem força. Só tem força quando for perpendicular ou inclinado, que eu posso decompor. Aqui a força é zero, aqui a força é zero. Significa que nessa espira, entre aspas, quadrada, na retangular, o lado de cima não sofre força magnética, nem o lado de baixo. Agora, cuidado, o lado da direita sofre uma força magnética saindo do monitor, esse símbolo aqui. E o lado esquerdo, é só você aplicar a regra da mão esquerda, tá? Cuidado. Vai sofrer uma força entrando. Tá bom? Como resultado disso aqui, de novo, cuidado com a tridimensionalidade da figura, né? Se você pegar um retângulo, né, não fizer força nenhuma em cima, nem nenhuma força na extremidade de baixo, mas fizer uma força do lado direito, puxando para vocês, né, e ao mesmo tempo empurrando o lado esquerdo para frente, o que vai acontecer? Isso aqui vai girar assim, vou tentar desenhar. Tá? Vai entrar lá para trás, vai voltar aqui. Ó. Tá? Ele vai girar perpendicular ao plano do seu monitor. Tá? Se ele vai girar assim, o eixo de rotação está aqui. Ó. Seria esse, né? Lembrar das aulas de novo, né? De movimento circular, você teria uma velocidade angular orientada desse modo aí. O que significa isso? Que se eu pegar esse eixo, aqui não tem eixo nenhum, é imaginário, né? Suponha que eu ligo um eixo nessa espira e na ponta do eixo eu colocar 2 hélices, né? O que virou isso aqui? Isso aqui virou um ventilador. Tá? Conforme você aplica uma corrente elétrica aqui e ao mesmo tempo coloca um campo magnético nele, né? Você vai produzir um movimento de rotação. Esse movimento de rotação eu uso o eixo para aproveitar, né? Colocando uma hélice, por exemplo, eu faço um ventilador. Né? Se eu colocasse um sistema de polias, por exemplo, aqui, de roldana, sei lá, eu poderia fazer o acionador do vidro elétrico do seu carro. Né? Isso aqui poderia girar, acionar uma polia, tá? E fazer o vidro subir ou descer, e assim por diante. Traduzindo, esse esqueminha simples que eu passei para vocês, né, é o segredo do quê? De todos os motores elétricos. Tá? Então, qualquer motor elétrico que você perceber, tá? Ele funciona com base na aplicação de uma corrente elétrica, né? E a existência de um campo magnético ao mesmo tempo aí. Tá? A interação desse campo magnético com a corrente elétrica vai fazer com que apareça um movimento. Tá? E esse movimento seria utilizado para mover uma série de coisas, né? Desde o limpador do para-brisa do seu carro até as hélices de ventilador, ao vidro elétrico, assim por diante. Eu, de propósito, entrei por esse lado de comentar sobre carros, né? Por quê? Eu sempre falo para vocês que hoje em dia qualquer carrinho tem uns 20 motores elétricos ou mais. Por quê? Se você perceber, tudo que é acionado
e tenha movimento na base de eletricidade, o que você perceberia no seu carro? As travas elétricas, né? Se for quatro portas, perdão, já tem 4 motores aí a princípio, né? Os limpadores de para-brisa, dianteiro e traseiro, tá? E assim por diante. Então nós temos uma sequência de motores elétricos só para fazer funcionar os equipamentos do seu carro aí.